Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos novamente a essa casa que acolhe a todos nós. Para nossa harmonização, eu vou ler então da obra Paz Todo Dia de Lourival Lopes, o texto selecionado para o dia de hoje. O dia está cheio de problemas. Parece-lhe que além dos problemas que já possuía, ainda apareceram outros? Mas isso é comum. O importante é manter a calma. Como a chuva forte, que causa estragos, mas deixa grandes benefícios, assim são os problemas. E não se esqueça de evitar o maior dos problemas, o interno, ou de julgar-se infeliz, de ver-se como causa do mal que vê pela frente. Muitos problemas são também benefícios. Se você não os classifica como tais, os problemas não existem. Então, convido a todos para, nesse momento, elevarmos os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, em gratidão por esse dia tão belo, esse dia cheio de luz, de harmonia, onde podemos ouvir os pássaros cantando, a natureza realizando a sua tarefa e onde cada um de nós também pode aproveitar para realizar a sua tarefa no mundo, a tarefa de se autoconhecer, a tarefa de voltar-se para dentro de si, para Deus que se encontra dentro do nosso coração. E pedimos então o seu amparo, o seu auxílio, para nos auxiliar nas reflexões dessa tarde, que possamos internalizá-las e aproveitar-nos delas para o nosso aperfeiçoamento. Mestre Jesus, receba também a nossa gratidão e ampara-nos com o teu imenso amor para o melhor proveito das reflexões que hoje aqui ouviremos. Nossa gratidão também aos espíritos amigos que aqui nos acolhem e nos amparam. E pedimos que permaneçam conosco nas atividades desta tarde. Que assim seja. A Jailce, então, hoje vai nos falar sobre o tema Confiança no Tempo de Deus. Boa tarde a todos, que o Mestre Jesus nos ilumine na condução dessas reflexões. Confiança no tempo de Deus. Emmanuel, no livro Recanto de Paz, de psicografia de Chico Xavier, nos traz uma belíssima mensagem a respeito desse tema. Ele nos diz o seguinte: alguém te prejudica? Entrega o assunto ao tempo. O orgulho te humilhou? Deixa a resposta ao tempo. De provações que sofras, aguarda a voz do tempo. Recordações amargas, confia tudo ao tempo. Olha o mundo em que vives, o tempo, tudo acerta. Serve, não percas tempo. Todo tempo
é de Deus. Então, a partir dessa mensagem, se nós observássemos quantos momentos de sofrimento, de angústia seriam evitados se nós tivéssemos a real compreensão dessa simples frase: todo o tempo é de Deus. E é um grande exercício ao qual nós somos submetidos ao longo da nossa vida e que muitas e muitas vezes teremos de passar, que é o ato de esperar o tempo certo. E nós ficamos angustiados quando o tempo rasteja aos nossos olhos, ao passo de tartaruga, demorando a nos servir naquilo que necessitamos, naquilo que nós desejamos que aconteça. E dentro desse tema, eu gosto muito de relembrar um filme que eu assisti há um tempo atrás, que se chama Clique. Alguns de vocês já devem ter visto também, porque neste filme ele retrata muito bem a ansiedade de querer antecipar o tempo, de antecipar acontecimentos que nos agradem. No filme, através de um controle remoto universal, que tem capacidade de controlar o tempo de tudo, o ator principal pula etapas da sua vida num simples clique. E essas etapas ele sugestiona não serem tão importantes assim na sua vida, de serem desnecessárias para o seu aprendizado. Então ali fica bem retratado a ansiedade de nós querermos que logo as coisas aconteçam. No caso do filme, ele queria ser promovido rapidamente, ele queria ter uma casa imensa, ele queria um carro novo. Não há nada de errado com isso. Mas o fato é que a gente quer apressar essas coisas, a gente quer que isso logo aconteça, A gente fica atropelando as coisas na nossa vida, Deixando assim de lado o aprendizado que essas etapas de um tempo normal nos proporcionariam. Então a gente deixa de vivenciar essas etapas de aprendizado de cada situação, os nossos erros e acertos de cada fase, de cada ciclo, que estarão nos preparando para aquilo que a gente tanto almeja lá no futuro, E aí, revendo esse filme, lembrando dele, eu me perguntei, será que nós não gostaríamos de ter um controle remoto universal para anteciparmos o tempo? Assim nós só teríamos acontecimentos agradáveis na nossa vida. Os momentos ruins a gente passaria rapidinho. Pensem que num simples clique nesse controle remoto, hoje nós poderíamos passar rapidamente por essa pandemia. Olha que legal, um controle remoto e passar tudo, Nós poderíamos pular essa etapa. Mas será que aí nós não estamos deixando de vivenciar esse ciclo como forma de aprendizado? O que esse ciclo tem para nos ensinar neste momento? Esse isolamento social, o que ele está nos ensinando? Esse convívio familiar, Essa restrição de ir a determinados lugares, o nosso relacionamento em sociedade. O que está nos ensinando? Então, nós não podemos esquecer que é o percurso percorrido que nos faz grandes, que nos faz crescer. É o aprendizado das situações que nos faz forte. Cada fase, cada situação é importante nas nossas vidas. E um outro exemplo que nós podemos citar também é que certa vez um pai perguntou ao diretor de uma universidade
se o currículo escolar não poderia ser simplificado para que o seu filho pudesse ir por um caminho mais curto. Sem dúvida, respondeu o educador. Tudo depende, porém, do que o Senhor queira fazer do seu filho. Quando Deus quer fazer um carvalho, por exemplo, leva 100 anos. Quando quer fazer uma abóbora, precisa de apenas 3 meses. E é muito significativo porque um carvalho é uma árvore frondosa, né? Bonita, firme, forte, mas ela precisa de tempo para chegar nessa fase. Mas uma abóbora é bem mais simples, mais rápido, apenas 3 meses. E então, o que nós queremos fazer dos nossos filhos? Um carvalho ou uma abóbora? Temos que nos perguntar se o que queremos é uma coisa consolidada ou é uma coisa passageira, rápida, que dá prazer momentâneo. Porque o que Deus quer para nós é algo eterno, algo consolidado. Mas nós não. Nós, com o nosso ego lá no mundo ansioso e consumista, queremos algo temporário, prazer rápido, tudo para ontem, como a gente costuma dizer, né? Mas Deus, como todo pai amoroso, sabe o que é melhor para os seus filhos. Sabe Ele que aquilo que queremos rapidamente pode nos destruir. Sendo assim, então, muitas coisas que gostaríamos de antecipar através de atos inconsequentes, isso vai ser vetado. E se nós insistirmos na nossa vida, nós vamos sentir as consequências, porque Deus nos ama e não vai querer que nenhum dos seus filhos se perca do rebanho, nenhum. Portanto, quando as coisas ainda não aconteceram do jeito que a gente quer, no tempo que a gente quer, é porque vai ser maior do que aquilo que a gente imagina. Porque o que Deus projeta para as nossas vidas, e isso não apenas no sentido material, emocional e espiritual, mas tudo isso junto, é um projeto que está além da nossa visão circunscrita. Por isso que quando demora para acontecer, é porque vai vir melhor do que imaginamos. Deus não atrasa e nem tem pressa. Tudo acontece no tempo certo. Nós precisamos confiar no Pai. E por falarmos em confiança, vocês já perceberam a entrega de uma criança pequena aos braços de sua mãe e de seu pai quando ela dorme? Já repararam nisso? Ela faz desses braços o seu ninho e ali ela adormece. Ela entrega a sua vida assim, sem medo, confiante. E nos seus traços, no seu pequeno rosto, a gente vê aquilo que a gente chama de o sono mais tranquilo do mundo. Nada a perturba. Ela se sente segura, absolutamente segura. Ela está ali dormindo e ouvindo o compasso ritmado do coração sobre o qual ela repousa a sua cabeça. E isso é entrega, é confiança. Essa é a essência da fé, entregar-se. E nós? Será que nós estamos nos entregando assim, dessa mesma forma que uma criança a Deus? Estamos confiando no tempo de Deus? Que Deus escreve certo por linhas certas. Tolos são os nossos olhos que não conseguem perceber. Porque muitas das coisas que nós atribuímos simplesmente a decisões de Deus,
Na verdade, são manifestações das suas leis, leis justas e perfeitas, iguais para todos. E que existem para que o universo viva em equilíbrio. O relógio divino, ele não atrasa e nem adianta. A sua pontualidade está sempre em harmonia com a lei de causa e efeito. O que ocorre é que o tempo dos homens é um e o tempo de Deus é outro. Porque, em geral, nós, homens, só vemos o tempo presente e o seu bem-estar imediato. Deus não. Deus considera o passado, o presente, o futuro e dentro das suas leis, Ele oferta a todos o bem-estar permanente. O espírito irmão X dizia através de Chico Xavier que Deus usa o tempo e não a violência. Que são as portas fechadas que nós encontramos no caminho que nos levam a olhar em outra direção, a nós buscarmos outras alternativas, a pesquisar outras soluções. E é assim que nós vamos evoluindo, conquistando os méritos que nos premiarão na nossa eternidade. As dificuldades do caminho, elas exigem um posicionamento da nossa parte. Portanto, nos nossos infortúnios, nos nossos sofrimentos, com certeza nós temos pressa sim, desejando que tudo passe o mais rápido possível. Mas a divindade, ela sabe exatamente quando agir. Então, em muitas circunstâncias, nós devemos considerar que as enfermidades do nosso corpo, elas podem ser a amiga que tem evitado maiores tragédias morais. A pobreza material pela qual estamos passando, ela pode afigurar-se como uma grande companheira na aquisição dos valores do espírito. A solidão temporária, ela surge como um alerta para que nós aprendamos a conduzir de forma mais digna os nossos relacionamentos. Tudo tem a hora certa de acontecer, no tempo certo. Por isso, a pressa e a ansiedade em nada vai nos ajudar. Na assertiva evangélica que ensina, tudo o que pedirdes na prece vos será dado. Mas também é verdade que Deus não lhe atenderá exatamente na hora que você quer. Por isso, resignação e aguardar. Deus não é um pai descuidado que, por causa dos seus muitos afazeres, esquece de amparar esse ou aquele filho. Deus é amor e as suas leis estão assentadas na perfeição e na imutabilidade. Então, se apesar das nossas orações ainda continua difícil, é porque por um tempo ainda nós necessitamos de tais desafios. Não fiquemos desesperados, nem nos revoltemos e muito menos desanimarmos, porque qualquer um desses comportamentos, além de piorar a situação, demonstrará a nossa falta de fé na divindade. Não nos esqueçamos, há tempo de semear e há tempo de colher. De um jeito ou de outro, estaremos sempre plantando e inevitavelmente iremos colher. Mas essa colheita, ela pode ser hoje, ela pode ser amanhã, daqui a algumas horas, nesta encarnação ou na próxima experiência do corpo.
Quem é que sabe com exatidão? Deus sabe. Então vamos aguardar e respeitar o tempo de Deus. Devemos agir com paciência. E a paciência, ela é a determinação de começar cedo a empregar o tempo para realizar coisas úteis. E a melhor ilustração de tudo isso pode ser o caso da menina que disse à sua mãe o seguinte: logo depois que uma senhora de cabelos brancos saiu da sua casa, ela falou o seguinte: se eu pudesse ser uma velha assim, tão simpática e tão boazinha, eu não me importaria de envelhecer. Está muito bem, respondeu a sua mãe. Se você quer ser uma velha simpática e boazinha, convém começar desde já, pois ela não ficou assim às pressas. Tudo é uma conquista de muitos anos, de muitos séculos e de muitas vidas. Então, orar, agir, acreditar e fazer a nossa parte, fazer o que realmente tem de ser feito, usarmos a alegria, o otimismo, a certeza, a adoração a Deus, a fé, e entregarmos tudo nas mãos de Deus. E assim como Jesus, repetir com sinceridade: que seja feita a vontade do meu Pai e não a minha. Confiemos no tempo, confiemos em Deus, confiemos e façamos a nossa parte. Isso é muito importante. Não ficarmos inertes, não ficarmos apenas contemplando, deixando o tempo passar sem agir, sem ação. Espero em Ti, Senhor, pois sei que Sua fidelidade dura para sempre. E também sei que o que chega no seu tempo tem a sua perfeição. Então, tudo o que precisa acontecer está acontecendo. Não há nada fora do lugar neste planeta. E quando nós pensarmos assim, nós vamos libertar muitos chicoteadores das nossas costas, aqueles sabotadores que carregamos e que adoram jogar para a gente uma culpa, um pouquinho de pessimismo, uma dose alta de medo. Saber que tudo está no seu devido lugar nos liberta do medo e nos deixa mais livres para vivermos melhor. Deus tem a sua forma amorosa de fazer tudo funcionar e dar certo em cada vida da existência. E até o que nos parece que dá errado, na verdade, deu mais certo do que se tivesse sido de maneira que a gente queria. Não vou dizer que é fácil, porque eu sei que não é fácil. Não é fácil esperar pelo tempo certo. Mas é um hábito que precisamos cultivar diariamente. Porque muitas vezes a gente entrega para Deus, mas a cada hora, a todo momento, a gente vai lá e confere o relógio ou o calendário para ver se já está na hora de acontecer. Né? Somos completamente impacientes com o tempo. Mas se nós observarmos a natureza, ela nos oferece muitas indicações que tudo tem o seu tempo certo para acontecer. Tudo está em harmonia com a bondade divina, sem pressa no tempo. O sol que está brilhando lá fora, ele leva todo o tempo que lhe é necessário para nascer e se pôr. Não é possível nós apressar o sol. O gelo no lago vai se derreter quando a temperatura do ar for apropriada.
As aves migratórias chegarão e partirão quando estiverem prontas para isso. Até as invenções sobre as quais o homem aparentemente exerce absoluto controle só chegam no tempo próprio, quando a oportunidade amadureceu e a cultura está pronta para recebê-lo. Mais uma vez, o mestre de Nazaré tinha razão a nos dizer: primeiro a erva, depois a espiga e, por último, o grão cheio na espiga. Quis ele dizer com isso que tudo vem ao seu tempo, sem pressa. Em um dos livros bíblicos, Eclesiastes, há um texto de grande beleza, é o capítulo 3, e esse texto ele é atribuído ao sábio rei Salomão, que nos diz o seguinte: diz que tudo tem o seu tempo determinado e que há tempo para todo o propósito sobre o céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir ou tempo de dançar. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar. Então, queridos irmãos, tudo tem o seu tempo. Nós nascemos quando precisamos de mais uma experiência aqui na Terra e devemos deixar o corpo no momento exato em que já cumprimos a nossa missão aqui na Terra. Nem antes, nem depois, mas no exato momento em que Deus nos convida a voltar para a nossa casa celeste. Existe um tempo, um ciclo, e Deus age num ciclo e num tempo que não atende o nosso racional, não atende os nossos desejos, mas as nossas necessidades. E nós seríamos tão mais felizes se observássemos o momento adequado de todas as coisas acontecerem. Deus nunca atrasa e quando demora é porque vai ser melhor do que a gente espera. A resposta de Deus jamais deixará de ser dada. E esse tempo de espera serve para nós provarmos a nossa fé, a nossa perseverança, a nossa confiança no nosso Pai maior. É um teste de paciência e a oportunidade de nós desenvolvermos força interior, alegria e coragem. E se cada um de nós aqui e os nossos irmãos que nos acompanham pelas mídias sociais, se cada um de nós pensarmos um pouco e analisarmos a nossa vida, quantas coisas a gente já desejou antes e só aconteceu muito tempo depois? E aí a gente conclui que se Deus tivesse nos dado isso antes, não teria dado certo, porque nós não teríamos compreendido e nós não teríamos aproveitado da maneira adequada. Então fica aqui para nós levarmos para a nossa casa a máxima de Jesus: que seja sempre feita a vontade de Deus e não a nossa. Boa tarde. Então, após essas reflexões, convido
para que fechemos os nossos olhos e elevemos o nosso pensamento a Deus. Obrigada, Pai, que nos permites ouvir estas reflexões, que possamos acolhê-las na nossa mente e no nosso coração, que possamos, com essas informações, cultivar no solo do nosso coração a paciência, a fé, a esperança e outros sentimentos que sejam úteis para o nosso aprendizado. Auxilia-nos para a construção destas e de outras virtudes tão essenciais para a nossa jornada de aprendizado aqui na Terra. Ampara quando nos sentirmos desanimados. Auxilia quando estivermos prestes a desistir e fortalece para que possamos erguer os pés e colocá-los um adiante do outro, um passo de cada vez, construindo a caminhada que foi programada para cada um de nós e ao final da qual conseguiremos perceber o quanto adquirimos em virtudes e em sabedoria. Mestre Jesus, ampara a cada um de nós, ampara e auxilia aqueles que nesse momento estão doentes, aqueles que se encontram com problemas, com dificuldades, sem esperança, sem ânimo. Ampara os solitários, os tristes. Ampara os jovens, as crianças e os velhos. Enfim, ampara e auxilia cada um de nós, porque também nós temos dentro das nossas almas um pouco de criança, um pouco de jovens e um pouco da velhice de cada um dos irmãos de caminhada. Que possamos todos nos ver espelhados uns nos outros e nos espelhando no Cristo, nos fortalecermos e nos ampararmos uns aos outros diariamente. Que Deus abençoe e ampare a cada um de nós, hoje e a cada dia da nossa caminhada. Que assim seja. O passe espiritual, então, já foi concedido. Nesse momento, então, nós consideramos encerradas as atividades da tarde, pois devido às restrições orientadas pelas autoridades, nesse momento nós
não estamos realizando o passe individual. Uma boa tarde a todos. Muito obrigada.